Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um programa no Mulher e Vida. Hoje um assunto muito especial. Vamos falar de Outubro Rosa, câncer de mama. Vou receber um especialista, ter essa conversa, o Dr. Danilo Lipocari, mastologista, obstetra, ginecologista. Vamos falar deste assunto que tem atingido as mulheres de todas as idades. Vamos saber os sintomas, as causas, o tratamento. Um bate-papo sobre câncer de mama. O doutor Danilo já está aqui. Eu Olá, tudo agradeço bem? muito a presença, por estar aqui com a gente no Mulher e Vida para falar deste assunto que mexe muito com as mulheres e hoje em dia de todas as idades. É uma coisa que eu quero abordar muito assim, que nos assusta, né? A gente fala aqui, eu falo aqui como mulher, representando, e a gente é medo, falta de informação às vezes, né? Por isso o Outubro Rosa. E eu queria começar falando da importância do Outubro Rosa e o que é, já que a gente sabe que informação é tudo. Vamos lá, obrigado, bom dia. É um prazer enorme estar aqui falando com você. Obrigado pelo convite. Obrigada. Tenho acompanhado o canal de vocês também, é bem interessante, com bastante informações. Acho que isso é super importante, sempre a gente trazer bastante informação, né? Vamos lá, Outubro Rosa, né? Esse mês tão emblemático, né? Onde a gente salienta a importância do diagnóstico precoce. Basicamente, a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, uma vez que isso traz consequências muito menos negativas no decorrer da vida dessa mulher que teve essa pequena pedra no caminho, né? Então, a gente imagina que hoje em dia seja muito importante que o paciente tenha em mente que os exames de rotina devem ser feitos de maneira rotineira, como o próprio nome diz, que sejam feitos de uma sequência anual, sempre procurando dar uma atenção especial à mama, mesmo porque a gente está de frente aí a segunda causa aí de câncer entre as mulheres, só perde para os tumores de pele não melanomas, né? Então, quer dizer, é uma doença muito incidente, né? E o Outubro Rosa começou com uma historinha de duas irmãs, e uma delas teve o câncer de mama, e a outra, vendo aquele sofrimento todo, resolveu levantar essa bandeira na busca de melhores diagnósticos, de melhor tratamento, e a partir de então essa campanha foi levantada, e desde então, todo mês de outubro, a gente vê muitas clínicas, muitas casas, muitos prédios da cor rosa, e com o símbolozinho da fitinha, que é o emblema que desde então é usado, né? Uhum. E aí, pronto, aí a informação, a gente olha, vai saber o que é, isso é muito importante. E aí eu queria falar também do autocuidado, desse autoexame, que nem sempre as mulheres fazem isso, até por não saber, né, que tem que se tocar, que tem que se cuidar, realmente o autocuidado. Porque não sente dor, né? Como é que é esse Exatamente. descobrimento, assim? Não O sente dor, autoexame, é? o autoexame, o câncer de mama, infelizmente, ele, na sua maioria das vezes, é assintomático, né? E as mulheres mais jovens, eu me refiro a mulheres com menos de 40 anos, não fazem parte de um rastreamento que pré-estipulado pelas sociedades de ginecologia, de mastologia, um rastreamento de rotina do grupo de baixo risco. Então, essas mulheres, muitas vezes, quando encontram um achado na mama, é um achado mais tardio, porque ela não estava fazendo a rotina com o mastologista como deveria ser. Geralmente, as mulheres com mais idade têm uma potencial maior possibilidade de encontrar um nódulo numa fase mais inicial, o que às vezes propicia um tratamento mais conservador, e as mulheres jovens ficam com aquele estigma de que a doença é mais grave, que a doença é mais severa, mesmo porque ela encontra numa fase mais tardia. Daí a importância do autoexame, né? Pelo menos uma vez ao mês, é importante se tocar. Alguns achados são sinais de alerta. Eu digo alerta porque nem todos os achados serão realmente uma alteração condizente com câncer de mama, né? Então é muito importante que a mulher, ao se tocar, observe se ela
na hora do banho, na hora de passar um creme no corpo, por exemplo, a mãozinha espalmada, faça movimentos circulares, né, em toda a mama, na região da axila, na busca de uma nodulação, na busca de alguma retração na pele, observar se no sutiã tem uma sujeirinha, tipo uma sujeirinha mais sanguinolenta, ou tipo água de rocha. O sangue é o que chama mais atenção, né? Algum abolamento na axila, e mesmo na pele, tem alguns tipos de câncer de mama que começam na pele, né? Tem um tipo de câncer de mama que chama-se carcinoma inflamatório de pele, e um outro que chama-se doença de Paget da mama, que começa na pele, ou seja, ela não vai sentir nodulação, e sim vai perceber uma alteração, uma vermelhidão na pele de início súbito. E tudo isso é sinal de alerta para que ela possa procurar por uma assistência para especialista, né? E sempre lembrar o seu ginecologista, eu falo isso porque eu sou ginecologista também, da importância da mama, né? Não deixar isso de lado, né? Nos últimos anos, a gente tem percebido um aumento em torno de 2 para 4% no índice de mulheres com câncer de mama com menos de 40 anos de idade. Isso é importante, né? Até então, sempre era na faixa de 2%, ou seja, muito pouco realmente, mas um pulo de 2 para 4 realmente dobrou. Parece um número pequeno, mas é um impacto muito grande. E muitas dessas mulheres têm um diagnóstico mais tardio, o que às vezes torna aí um tratamento um pouco mais pesado, né? Mas é muito importante o autoexame, muito importante. Isso é assustador, né? Muito, muito. Cada vez mais mulheres mais jovens, assim. E aí tem uma pergunta que a gente recebeu na caixinha de pergunta do nosso Instagram, que é um aumento, né, na incidência do câncer de mama em mulheres jovens. Pode ter alguma relação com a dieta? Olha, tem muita coisa. A gente nunca pode esquecer, quando o paciente adquire o câncer de mama numa faixa etária menor que 40 anos, é muito importante a gente pensar na histórico familiar. Então, observar se essa paciente não tem nenhum parente de primeiro, segundo grau, irmã, mãe, com histórico de câncer de mama, principalmente se esse parente teve o câncer de mama com menos de 40 anos também. E nesse caso, avaliar se ela tem uma mutação genética que ela pode ter adquirido desses familiares, e que também dá a ela um risco aumentado aí, em torno de 5 a 10% a mais, de ter aí o câncer de mama de origem familiar, né? A maioria dos pacientes com câncer de mama, mesmo que mais jovens, não são oriundos aí da alteração genética. A grande maioria realmente está na mudança do dia a dia. A mulher moderna adquiriu muitas coisas boas, porém algumas coisas ruins, né? Então, antigamente, o câncer de mama era uma doença estigmatizada, né? Se falava muito pouco, tinha esse receio de falar, a mulher tinha medo de falar que tinha um nódulo de mama, e hoje se conversa muito sobre câncer de mama. Então, a gente percebe um número maior de casos porque a mulher realmente expõe um pouco mais quando tem uma queixa, quando tem um achado, né? Uma coisa importante que a gente tem que lembrar é o estilo de vida. Lógico, as mulheres hoje, muitas mulheres não querem mais engravidar. Muitas mulheres, quando engravidam numa fase mais tardia. Isso expõe a mama a alterações hormonais que advêm dos ciclos menstruais. Então, a mulher que engravida menos ou que engravida mais tarde expõe a sua mama às variações hormonais que o próprio organismo feminino, na fase de menacme, que a gente fala que é a fase reprodutiva, apresenta, e isso aumenta o estímulo mamário, porque a mama tem receptores hormonais. Então, a mulher, quando ela deixa para engravidar muito tarde, ou ela tem o seu filho, ou tem um número menor de filhos, ou ela não amamenta, essa mulher tem um risco, sim, aumentado de desenvolver o câncer de mama, fora os hábitos de vida, né? Hoje, o sedentarismo, a obesidade, nem se fala, né? Muitas mulheres às vezes não sabem, mas a obesidade ela é importante porque debaixo da pele produz um hormônio igual ao do ovário, que é o estrogênio. E esse hormônio, ele é um grande vilão, né? Porque ele não só induz algumas mutações genéticas, como também estimula a produção de substâncias inflamatórias no organismo que fazem com que as células tenham um processo de mitose e estimulem a formação do câncer de mama. Bom, ainda nesse assunto de mulheres jovens, tem um depoimento lindo de uma amiga que está fora do padrão. Depois eu quero falar sobre isso, depois de a gente assistir ao vídeo. Porque ela não é obesa, saudável, hábitos perfeitos, mas teve o diagnóstico. Depois a gente comenta sobre isso. Vamos assistir. Perfeito. Meu nome é Fernanda, eu tenho 41 anos e no dia 22 de novembro do ano passado, num banho,
fazendo um autoexame, eu descobri uma bolinha na minha mama esquerda e imediatamente eu mandei mensagem para o meu ginecologista e depois disso foi uma quantidade enorme de exames, mamografia, ressonância, algumas biópsias e foi identificado que aquela bolinha, que parecia até então inofensiva, se tratava de um câncer de mama em estágio inicial. Depois disso, passei por uma operação de 10 horas para retirada das duas mamas, porque apesar do câncer estar somente numa mama, na outra já existia um pré-indicação de se tornar um câncer. Depois tive que fazer 8 sessões de quimioterapia, encarei a perda de cabelo, tentei fazer com a touca gelada, mas era muita tortura, para já a dureza do que eu estava enfrentando. E depois concluí o meu tratamento com mais 15 sessões de radioterapia. Nesse tempo todo, era muita fé em Deus, nos meus momentos mais difíceis do que eu estava enfrentando. E depois concluí o meu tratamento com mais 15 sessões de radioterapia. Nesse tempo todo, era muita fé em Deus, nos meus momentos mais difíceis. Eu ligava para a avó do meu marido, que tem 99 anos, e a gente orava juntas. E também, o tempo todo, eu pensava só em passar cada um desses desafios, desses nocautes, e em busca da cura. E tentando não reclamar e muito agradecer pela oportunidade de eu ter descoberto logo, porque realmente um câncer de mama em estágio inicial, mesmo encarando toda essa dureza que foi, é muito diferente de quando você descobre, enfim, já deu metástase e outras possibilidades. Então, o que fica, a mensagem que eu quero passar é: façam autoexame, isso salva. Fernanda Valente, minha amiga. A Fernanda deu uma aula, né? Deu uma aula. A Fernanda deu uma aula, não preciso nem falar mais nada. Ela falou todo o trajeto aí, muita coisa interessante no paciente jovem, né? E aí eu queria abordar essa questão que me abalou muito, assim, quando ela abriu, né? E por ser jovem, por ter os hábitos saudáveis, aí a gente vai falar de genética mesmo? Então, muito provavelmente. Às vezes a paciente tem a mutação genética e não manifesta a doença. Como eu falei, ele aumenta o risco de ter o câncer de mama, né? Não necessariamente ela vai ter. Muito provavelmente, por ser jovem, por ter hábitos de vida saudáveis, essa paciente deve ter um componente genético aí. E para saber como funciona, teria, teoricamente, algum dos familiares, primeiro, segundo grau, com a doença até então. Não existe uma rotina de se fazer a pesquisa genética em todo mundo, né? É um exame caro, não é coberto pelos planos de saúde. Mas se alguém na família tiver o câncer de mama, ele pode sim, pelo seu plano de saúde, através de uma solicitação do geneticista, fazer a pesquisa do gene que existe a mutação, que é o BRCA1 e o BRCA2. É um gene que tem mutação tanto para o câncer de mama quanto para o câncer de ovário. Lembrando que também históricos na família de câncer de ovário dão a ela o mesmo risco genético de histórico na família de câncer de mama. Então, se ela tiver uma tia ou uma irmã com câncer de ovário, por exemplo, que é bem mais raro, mas pode ter, o risco é o mesmo genético do que o câncer de mama. Uma vez feita a pesquisa genética, você tem uma noção se você tem ou não um risco aumentado da parte familiar. E aí ela entrou num critério muito interessante. Pacientes jovens, não sei se você lembra no vídeo dela, ela falou que ao programar a tratamento, onde quando ela notou o nódulo, ela já notou numa fase provavelmente um pouco mais tardia, tanto que ela palpou o nódulo, devia ser um nódulo já um pouquinho maior do que 2 centímetros. E nesse momento é quando se decide o que vai fazer. Se faz quimioterapia antes, se faz quimioterapia depois. Quimioterapia antes para quê? Porque muitas vezes o paciente pode se beneficiar de uma redução do tumor visando um tratamento mais conservador. Aquele estigma que existia antigamente de que a mulher tinha que tirar a mama, já não existe mais, né? A mulher hoje se beneficia de um tratamento conservador, com os mesmos benefícios do tratamento mutilador
que tinha até então, desde que esse tratamento conservador seja associado com algumas outras terapias, que seria a quimioterapia, a radioterapia e a hormonioterapia. Se a gente lembrar no vídeo, ela falou que ela fez uma retirada das duas mamas, porque ela fez um exame de ressonância, que é muito importante no pré-operatório. Quando o paciente fez mamografia, fez ultrassom, tô com câncer de mama. Aí meu médico me pediu uma ressonância. Para que uma ressonância? Porque a ressonância ela traz um estadiamento da outra mama. E olha que legal, uma coisa que é muito comum nos pacientes jovens, a lesão ela é difusa, ela nem sempre vem isoladinha num ponto só. Ou seja, ela já tinha um outro pontinho na outra mama, ou às vezes até na mesma mama, e o médico, inteligentemente, optou por ela realizar um tratamento de retirada das duas mamas. Acredito que ela tenha feito um tratamento que preservou a pele e o mamilo. A gente chama essa cirurgia de adenomastectomia bilateral. É uma cirurgia grande, obviamente, mas uma cirurgia que esteticamente traz muito benefício para o paciente, uma vez que ela sai com as duas mamas reconstruídas, um risco ainda menor de recidiva local, ou seja, de voltar a doença nessa mama. E olha que achado interessante, se ela passa batido nesse sentido e ela faz uma cirurgia mais conservadora numa das mamas, só onde estava a lesão, ela poderia encontrar o outro nódulo numa fase talvez mais complicada. Mas não quer dizer que mulher jovem tenha que fazer cirurgia radical sempre. Os tratamentos mais conservadores hoje são os mais comuns, mas a cirurgia sempre tem, essa cirurgia mais extensa tem sempre que ser apresentada para a paciente, principalmente se ela tiver a mutação genética do BRCA1 ou BRCA2. Muito provavelmente ela deve ter feito essa avaliação com o geneticista e deve ter identificado, e o colega mastologista optou pelo tratamento um pouco mais agressivo, pensando aí em resolver melhor o achado dela. Uma outra coisa interessante é os efeitos adversos, né? Você vê que ela descreve que foi um momento difícil, né? Um caminho foi difícil, quimioterapia, radioterapia. Então, essa mulher mais jovem, antes mesmo de iniciar aí o tratamento cirúrgico, é importante lembrá-la de alguns cuidados de sequelas. Então, aconselhar essa paciente, por exemplo, com relação às formas de preservar a fertilidade. É importante que ela saiba que depois que ela faz a cirurgia, muito provavelmente, mesmo com a cirurgia mais radical, ela vai ter que submeter alguns tratamentos que nós chamamos de adjuvantes, ou seja, após a cirurgia. E esses tratamentos, muitas vezes, quando, por exemplo, a quimioterapia, pode fazer com que ela venha ter um probleminha no ovário, onde ela não venha conseguir ovular mais. Então, é interessante que essa mulher faça, por exemplo, um congelamento de óvulos, né? Outra coisa muito chata são os sintomas, né? Além da quimioterapia e da radioterapia, ela provavelmente vai ter que usar um hormôniozinho para bloquear a ação hormonal na mama dela por alguns anos, né? E esse hormôniozinho traz alguns efeitos colaterais clínicos muito chatos. A paciente começa a ter sintomas como se estivesse na menopausa. Então, aqueles calores, queda de libido, pele ressecada, né? A vagina fica seca, e essa mulher não pode ter o benefício de fazer a terapia de reposição hormonal, né? Então, antes da gente partir para o tratamento, é importante sentar com essa paciente, conversar direitinho, explicar como vai ser o trajeto, mas passa. Isso é o mais importante. Ela deve estar ótima, vai ficar melhor ainda. Ela está ótima, linda. Doutor Danilo, você falou que provavelmente ela deve ter descoberto já um pouquinho mais avançado. Se a gente já descobre um nódulo pequenininho, né, para assustar, assim, ele já está avançado? Não necessariamente. O nódulo de mama, na verdade, tudo começa com algumas alterações na mama, né? A mama pode ter uma simples distorção no tecido da mama, daí a importância da mamografia. A gente fala muito, a mamografia é um exame insubstituível, né? Realmente, no diagnóstico precoce, só a mamografia ajuda. O fato é que as mulheres não fazem mamografia de rotina com menos de 40 anos. E só a mamografia mostra algumas alterações que antecedem a formação de um nódulo. Que alterações seriam essas? Por exemplo, microcalcificações, como se fossem algumas areinhas dentro da mama, que geralmente é o câncer na sua forma inicial, uma forma que ele ainda não partiu para encaminhar-se às metástases, para poder ter um comprometimento um pouco mais agressivo sistêmico no corpo dela. Então, a microcalcificação é uma alteração que só se vê na mamografia. Um ultrassom de mama, por exemplo, mas eu sempre fiz ultrassom de mama. Não serve como diagnóstico precoce, não serve como exame de rastreamento. O ultrassom de mama ele vem complementar a mamografia sempre. Então, certo, é sempre fazer primeiro a mamografia, depois a ultrassonografia. A ultrassom ela complementa.
Dependendo do consultório que você trabalha, por exemplo, onde eu trabalho, a gente tem lá ultrassom de mama. Então, toda paciente mais jovem que eu vejo, obviamente, que se tratar de um exame simples, barato, que não emite radiação, eu sempre faço ultrassom de mama. Mas o ultrassom de mama é um exame muito médico dependente. Então, a gente vê hoje nos laboratórios, por exemplo, se pede em larga escala ultrassom de mama e os exames são feitos, às vezes, de uma maneira um pouco mais corrida. E, às vezes, pequenas lesões passam batido e todo mundo acha que está tudo bem. Eu já fiz meu ultrassom, não tenho nada. Por isso que tem alguns estudos recentes mostrando se há ou não benefício e, inclusive, adiantar um pouquinho mais o uso da mamografia a partir dos 35 anos, por exemplo. Então, cada paciente deve ser muito bem individualizada. Se eu encontro com um paciente e ela me conta uma historinha, minha tia teve câncer de mama com 52 anos de idade, eu, de repente, opto por fazer uma investigação um pouco mais precoce para ela. Mas, via de regra, funciona assim. Se a paciente tem um familiar com câncer de mama pré-menopausa, a gente sempre faz uma regrinha dos 10 anos. Então, a paciente, minha tia teve câncer de mama, minha irmã teve câncer de mama com 45 anos de idade. Ela vai começar a fazer o rastreamento mamográfico dela 10 anos antes. Então, isso é uma regrinha que a gente utiliza, mas, independente dessa regrinha, muitos estudos têm mostrado um benefício importante, inclusive, no rastreamento, mesmo que o paciente não tenha esse histórico familiar importante, como é o caso dela, por exemplo. Né? De repente, se ela tivesse feito uma mamografia, não sei qual a idade dela, 40. De repente, se ela tivesse feito uma mamografia, por exemplo, a partir dos 35, ela provavelmente ia pegar essa patologia numa fase mais inicial, através de uma microcalcificação ou de uma distorção no parênquima mamário. Isso poderia trazer para ela, de repente, o benefício de uma cirurgia mais conservadora. Né? Então, assim, é super importante o autoexame, mas o rastreamento ele é imprescindível. É importante que tenha esse cuidado de manter essa rotina e cada caso, converse com o seu ginecologista, converse com o seu mastologista. É muito importante que a mulher tenha o hábito de passar com rotina no mastologista. Não esperar uma identificação. Por exemplo, o ginecologista, ele não tem uma habilidade tão grande com a mama. Então, você vai no ginecologista todo ano, de repente ele não identificou nada, ele fez, de repente, um ultrassom de mama e não viu nada, e fica para o ano que vem. De repente, quando você vai sendo encaminhada para um mastologista, é numa fase mais tardia. E aí, teoricamente, fica mais complicado, o tratamento fica mais agressivo. É isso, né? Tá, e aí quando a gente consegue ver precocemente, né, lá no início, o tratamento é menos invasivo, é menos agressivo? É menos invasivo no sentido cirúrgico e de prognóstico, né? Por exemplo, hoje os tratamentos cirúrgicos mais conservadores, que nós tiramos só um pedacinho da mama, a gente chama de quadrantectomia, tem o mesmo benefício do que se tirar a mama toda, desde que essa paciente tenha um estadiamento tranquilo, ou seja, os exames que ela faz, após ela identificar o câncer de mama, ela faz alguns exames para ver se a doença está só ali na mama mesmo, se ela não foi para alguma outra parte do corpo. Os sítios de metástase que a gente fala no câncer de mama mais comuns é osso, pulmão, fígado, raramente o cérebro. Então, essa paciente ela passa por uma rotina de exames quando sabe que tem câncer de mama. Ela vai fazer uma tomografia de tórax, uma tomografia de abdômen e pelve, uma cintilografia óssea. Algumas pacientes, quando tem condição, fazem um exame chamado PET scan, que é um exame que faz uma leitura do corpo todo, e você identifica se tem alguma célula além do sítio cirúrgico da mama. E essa paciente passa aí por uma programação. Então, se essa paciente tem o benefício de ter esse nódulo só na mama, ela pode sim se beneficiar de uma cirurgia conservadora, onde você faz a retirada só do nódulo com margens livres, e ela associa, nesse caso, a quimioterapia e a radioterapia. E os benefícios a longo prazo são praticamente os mesmos. Perfeito. Mas, lógico, se ela identificar o nódulo numa fase bem inicial, a possibilidade dela ter a cura com uma cirurgia precoce chega a 95%. Daí a nossa busca incessante pela essa avidez em orientar o diagnóstico precoce, de repente sugerir para o paciente a mamografia a partir dos 35. É tudo muito individualizado. As sociedades falam muito diferente. Para você ter uma ideia, no SUS, eles falam que a mamografia deve ser feita bianual após os 50 anos de idade. Pela Federação Brasileira de Ginecologia, pelo Colégio de Radiologia Brasileiro, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, é preconizado a partir dos 40 anos de idade. Mas nós sabemos que isso deve ser muito bem individualizado. Cada paciente é diferente, cada tipo. Tem mulheres que têm mamas mais volumosas, são mamas mais difíceis de você fazer um diagnóstico precoce. Então, assim, tem que se levar em consideração vários critérios antes de decidir qual que é o melhor momento. Mas, como protocolo,
se faz mamografia de rotina em mulheres assintomáticas a partir dos 40 anos no nosso país. E as mulheres com prótese de silicone? Não muda nada. Na verdade, a prótese de silicone, ela geralmente é colocada atrás da glândula ou atrás do músculo, dependendo do tipo de mama da paciente, né? E como eu até digo, eu brinco com as minhas pacientes, eu falo que quando a paciente tem a prótese de mama, fica mais fácil para eu fazer ultrassom nela. Porque a prótese de mama, na verdade, ela vai ser mais uma camada nas camadas de tecido da mama dela. Então tem a pele, depois vem a glândula, aí tem a prótese. Em vez de eu encontrar debaixo da glândula um músculo, eu encontro a prótese. Então ela não me atrapalha em nada. A mamografia, existem algumas incidências que são feitas específicas para quem tem prótese, né? Nós chamamos de manobras de Eklund. Você consegue jogar a prótese para um lado, jogar a prótese para o outro, levantar um pouquinho, abaixar um pouquinho, e a mamografia não perde em nada, não atrapalha em nada. É bem tranquilo. Perfeito. E, doutor, onde é que começa o câncer de mama? Tem algum... Pode começar, pode ser no... Sim. Geralmente é na mama, é no ducto da mama, né? O carcinoma mais comum é o carcinoma ductal de mama, né? A mama é composta por algumas estruturas, principalmente os ductos mamários, a glândula mamária e gordura, né? Geralmente o câncer de mama ele aparece no ducto da mama. Tanto que o tipo de câncer de mama mais comum é o carcinoma ductal, né? Ele pode ser in situ, ou seja, está só ali dentro do ducto, ou ele pode ser invasivo, ou seja, ele já extravasou o ducto e pode comprometer aí vasozinhos linfáticos ou vasos sanguíneos, e daí sim fazer o que nós chamamos de disseminação metastática, né? Ou por via linfática, para os gânglios debaixo do braço, ou por via hematogênica, que seria pela via sanguínea, que é a menos comum. Mas geralmente ele se inicia no ducto. E alguns outros casos. Câncer de mama, existe uma variedade muito grande, muitos subtipos de câncer. O mais comum é no ducto, mas você pode, como eu falei, você pode ter um câncer que começa na pele. Por exemplo, como o carcinoma inflamatório, né? Como na areola, como a doença de Paget da mama, né? Então, mas geralmente é no ducto da mama. Tá, e outra pergunta que chegou para a gente, muito interessante, sobre as mães que amamentam. Elas podem ter o câncer de mama enquanto amamentam ou após a amamentação? Podem ter, é mais difícil durante a amamentação, tanto que a amamentação, muitos estudos mostravam que a amamentação ela não é um fator importante. Eu amamento, eu não vou ter câncer de mama, mas protege sim, né? Mulheres que engravidam mais, mulheres que estão amamentando mais, submetem essa mama a um menor período de exposição hormonal. A mama que tá amamentando é uma mama um pouquinho mais inchadinha, é uma mama um pouquinho mais aumentada de volume, então um pouco mais difícil de você identificar. Geralmente você não faz uma mamografia de rotina, por exemplo, numa paciente que está amamentando. Então daí mais um cuidado importante, por exemplo, a mulher está amamentando há 1 ano e meio, e aí ela não faz mamografia? Não, deve fazer uma mamografia sim, normalmente. Mas vai sujar a sala de leite, não tem problema. Faz a mamografia de rotina, né? Mas o fato de estar amamentando é muito importante, porém é um pouco mais difícil do diagnóstico, principalmente no autoexame, porque a mama fica um pouquinho mais inchada e acaba sendo um pouco mais difícil dela identificar alguma alteração. Perfeito. E aí uma outra pergunta também é sobre reposição hormonal. Certo. Ela aumenta o risco ou pode ser uma aliada? Vamos lá. A reposição hormonal, existem 2 tipos de reposição hormonal. Tem mulheres que repõem hormônio e porque elas atingiram a menopausa e tiveram um déficit hormonal importante e têm sintomas muito importantes. E tem mulheres que fazem reposição hormonal e têm útero, e tem mulheres que fazem reposição hormonal e não têm útero. Quando a mulher faz reposição hormonal porque tem útero, ela repõe 2 hormônios, o estrogênio e a progesterona. Quando ela não tem, ela repõe só um. Então, geralmente, o que os estudos mostram é que quem tem a necessidade de terapia de reposição hormonal por mais de 4 anos tem um aumentozinho relativo aí no risco de câncer de mama, mas assim, não é algo que a gente leve tanto em consideração a ponto de contraindicar a terapia de reposição hormonal, mesmo porque ela traz vários outros benefícios para a mulher, como, por exemplo, o controle da obesidade, o controle do sedentarismo, melhora da libido. Então, assim, coisas que você deixa de fazer e você abre margem para outras coisas acontecerem que são tão importantes como fator de risco do que a terapia de reposição hormonal. Então, a terapia de reposição hormonal não é algo que deve assustar. O que ela deve fazer é, sim, a sua rotina, o seu rastreamento bonitinho, e na evidência de qualquer situação divergente, interrompe a terapia de reposição hormonal e faz a investigação adequada. Perfeito. A gente tem um outro vídeo muito especial também. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês.
Para contar um pouquinho da minha história. Meu nome é Tatiana, eu sou paciente oncológica. Eu descobri o meu diagnóstico de um câncer de ovário em 2019. Há 2 anos eu estou em tratamento. Eu já passei por 46 quimioterapias. Foram 3 ciclos de químios. Sendo que a primeira foi muito dolorida. Foi um processo no qual eu perdi o cabelo, perdi, na realidade, a identidade. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. E quando eu tive que voltar a fazer químio, uma das minhas promessas foi a de não deixar que acontecesse a mesma coisa que aconteceu no primeiro ciclo. Então eu fui buscando, dentro daquilo que eu podia, dentro das limitações que um paciente oncológico tem, tratamentos que eu poderia fazer durante todo o processo, todo o meu ciclo de tratamento. E fui descobrindo que eu podia fazer um botox, que eu podia fazer um preenchimento, que eu podia fazer a touca e o cabelo poderia não cair, que eu poderia eventualmente colocar um aplique no cabelo. E fui buscando realmente informações e daí nasceu um propósito de vida chamado Espelho Meu, que é um projeto que a gente criou junto com o Instituto Vencer o Câncer, onde lá tem diversos vídeos onde eu conto um pouquinho dessas experiências e desses tratamentos que estão disponíveis para as mulheres e para os homens também em tratamento oncológico. O que eu descobri nesse processo todo é de que realmente faz diferença a gente se cuidar, faz diferença o de fora para dentro, como também eu falo muito da fé, da gente acreditar, da gente não se render a essa doença e a gente acreditar que câncer não é uma sentença, que na realidade câncer é uma doença que pode ser controlada. Hoje temos muitos recursos e a gente não pode desanimar. Ai, ai, ai. Tati Diniz, linda, olha que linda, né? E ela fala agora aqui de um ponto muito importante, que é a autoestima da mulher, né? Porque quanta coisa, né, que passa, e a própria cirurgia de mama, quem tem que fazer, de perder, né? Exatamente. Cabelo, autoestima. Tem que trabalhar isso também. O médico tem que ser, além de ginecologista, tem que ser psiquiatra, amigo. A psicologia, né, nesse momento é extremamente importante. E conversar muito, falar muito a verdade. Eu acho que isso é super importante. Mostrar para ela realmente o que ela falou. Não é uma sentença, né? Temos que tratar. Tem muita coisa para fazer, muita coisa que destrói no primeiro momento e muita coisa que reconstrói no segundo momento, né? Então tem como sim ela voltar a ter a mama dela, voltar a sua autoestima, voltar a ter sua vida normal, né? Mas é muito importante que ela tenha esse apoio, né? Esse apoio multidisciplinar aí com o psicólogo, conversar com a família, né? E deixar tudo muito claro. Acho muito importante no paciente oncológico a gente sempre falar muito a verdade, né? Nunca deixar nada de lado, às vezes com medo de assustar. Acho que isso traz o paciente mais próximo do tratamento, a adesão é maior e o sucesso acaba acontecendo inevitavelmente. Na grande maioria das vezes, graças a Deus. E esse projeto dela, o Espelho Meu, que tenta, né, resgatar isso na mulher para ela se sentir viva novamente, né? E às vezes eu conversei com outras pessoas também e no início elas tinham, poxa, eu estou falando da vida, tem pessoas que morrem e eu me sinto culpada em me preocupar com o cabelo, me sinto com o meu rosto, oferecem ali um tratamento dermatológico, um botox, Exato. como ela falou, mas não é para se sentir culpada, né? Sim, não. A mulher se preocupa com isso faz parte, é autoestima mesmo, né? Exatamente.
Exatamente. Mesmo na mama, por exemplo, a mama, no caso dela foi ovário, mas a mama operada, por exemplo, quando a mulher se submete a uma cirurgia um pouco mais mutiladora, às vezes tendo que perder, por exemplo, o mamilo, a areola, você consegue fazer uma reconstrução do mamilo, da areola, você consegue tatuar, fica perfeito, né? Então, tem que fazer isso, tem que recuperar a autoestima, tudo que puder ser feito para recuperar a estética é muito importante, e aí, após isso, o paciente fica muito melhor. E qual é o tempo do tratamento? Assim, como é que funciona esse cuidado com essa mulher que descobriu o câncer? Vai depender muito o segmento como mastologista. A gente fala que a gente vai ficar casado daqui para frente, né? A gente vai se ver por bons anos, né? Então depende muito de cada situação. Mas geralmente a gente considera o paciente livre de doença quando ele fica aí pelo menos 5 anos sem apresentar um novo evento decorrente daquela patologia. Então ela vai seguir após uma cirurgia, por exemplo, vai acompanhar com o oncologista clínica, ela vai fazer algumas sessões provavelmente de quimioterapia, vai fazer uso do hormônio terápico, vai fazer exames de estadiamento rotineiramente de acordo com o primeiro estadiamento. Então, se é um paciente que teve, por exemplo, uma metástase, ela vai ter que fazer um acompanhamento dessa metástase, ver se ela está reduzindo, ver se ela volta, fazer uma nova químio. Dependendo do estadiamento inicial, o caminho é um pouco mais longo. Se ela já tiver no primeiro momento o diagnóstico de uma doença metastática, ou seja, que já saiu da mama, o caminho vai ser um pouco mais longo, mais chatinho. Mas se ela tem uma patologia já localmente presente, porém não avançada, não atingiu outros órgãos, a cirurgia muitas vezes resolve esse problema. E dependendo do subtipo citológico do tumor, se faz ou não um tratamento adjuvante com quimioterapia, com radioterapia, se a cirurgia foi conservadora, por exemplo. Mas, teoricamente, o acompanhamento é um pouco mais tranquilo. Mas, geralmente, a gente fica muito próximo desse paciente, vendo com maior frequência, pelo menos uns 5 anos. E aí a vida continua. Exercício, alimentação, tudo. Vida normal, vida normal. Inclusive, vai trazer muito benefício para ela, né? Sair do sedentarismo, inclusive para uma nova patologia, né? Ela tem que pensar que, porque ela teve um câncer de mama, ela pode ter outro no ano que vem. Né? Então, tudo que até então é tido como algo que ela não fazia, tem que começar a fazer. Né? Vida normal, vida normal. Perfeito. Doutor Danilo, para a gente encerrar, queria que você falasse, assim, para a mulher que está nos vendo, né, e que tem medo da mamografia e ainda não fez, ou esquece o ginecologista. Na verdade, nós passamos esses 2 anos difíceis, né, de pandemia, muita coisa foi esquecida, deixada para lá. Principalmente a mamografia. Principalmente é impressionante como o número de mamografias caiu. Né? Então, tudo bem, tá super justificado, né? Super. Nós não podemos deixar de lado. Nós estamos no meio de uma pandemia, mas nós temos também em paralelo uma pandemia, por exemplo, de obesidade. Nós temos aí em paralelo os pacientes que nós estamos falando de uma doença que é a segunda causa de câncer entre as mulheres. Quer dizer, pelo amor de Deus, a gente não pode deixar isso de lado. Né? É um exame que se faz uma vez ao ano. Então, não deixe de fazer mamografia, não deixe de ser avaliada com rotina pelo mastologista. Não espere a alteração acontecer na sua mama para ser encaminhada, porque provavelmente já vai estar numa fase mais adiantada. Né? É hora da gente se comportar um pouquinho como um país de primeiro mundo. Né? Então, a gente tem que lembrar que nós estamos fazendo uma rotina de uma doença que é a principal causa de morte para as mulheres. Então, temos que ter muita atenção. Tem que ter muita atenção. Né? E ter tranquilidade, quem está com diagnóstico, erguer a cabeça, confiar no tratamento, porque hoje as terapias são realmente fantásticas, as respostas são maravilhosas, e o índice de cura cada vez tem aumentado mais, graças a Deus. E aí não importa a idade, né? Aqui nós conversamos, a gente viu 2 meninas jovens, né? Sim. Mas a mulher já com 60, que descobre, por exemplo... Não importa a idade, no tratamento, na cura, né? A idade talvez vai trazer algumas alterações. A idade vai mudar algumas coisas, por exemplo, se a mulher tem um pouco mais de idade, ela pode ter alguma comorbidade, alguma doença mais grave, por exemplo, que impeça algum tratamento adjuvante. Ela tem um probleminha renal importante, ela não pode fazer quimioterapia. Então, quanto mais jovem, teoricamente, ela poderá submeter a ainda mais tratamentos, obviamente. O grande segredo, a grande sacada é o diagnóstico precoce.
conseguir o diagnóstico o mais rápido possível, porque o tratamento vai ficar mais suave, o segmento mais tranquilo e a chance de cura vai lá para cima, né? Perfeito. Doutor Danilo, muito obrigada por tanta Obrigado, informação, por Obrigado, repassar para a gente aqui tanta informação de qualidade. Obrigada, muito obrigada. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Agradeço aqui a Fernanda Valente, Tati Diniz, pelos depoimentos lindos. Estamos aqui na torcida, já deu certo. Já deu. Tá um ótimo. E é isso. Muito obrigada a todos vocês. Doutor Danilo, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, eu.